E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o troca de passes, falando tudo sobre a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Palmeiras está na liderança com 62 pontos, isolado, galera, já que o Flamengo perdeu para o Fortaleza. Palmeiras agora vai se preparar para enfrentar a LDU na quinta-feira pela segunda rodada da Libertadores da América, semifinal. Verdão que tem que reverter um placar aí de 3-0 para levar aos pênaltis e 4 gols ou mais para se classificar aí direto no tempo normal para ir para a final, galera. Bastante complicado, mas não é impossível para o nosso Verdão. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O campeão brasileiro. Quem vai ser, Massu? Já não seria fácil para o Cruzeiro, considerando só os 4 pontos que ele tem atrás do Flamengo e os 5 do Palmeiras. Para você tirar em 9 rodadas, a questão é que são 9 para Flamengo e Palmeiras e são 8 para o Cruzeiro, porque ele tem um jogo a mais disputado. Isso complica muito a situação. Então, se eu for obrigado a arriscar um dos dois times, nesse momento eu vou arriscar o Palmeiras, que tem uma mínima vantagem sobre o Flamengo. É pequena, perfeitamente reversível, mas nesse momento o Palmeiras está na frente. Então, as chances dele hoje são maiores. É isso aí. Deixa eu colocar para vocês aqui, já que a gente está falando em disputa pelo título, vamos colocar o caminho dos 3 postulantes aí ao título brasileiro no nosso telão para vocês acompanharem jogo a jogo quais são os adversários que Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro terão pela frente. Olha só, tá aí na sua tela, ó. Começando com o Palmeiras, ó, Juventude fora, depois aí são 2 clássicos contra o Santos do Palmeiras, né? Juventude fora, aí tem Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Jogo duro, hein? Mirassol, o único invicto em casa junto com o Flamengo, né? Mirassol e Flamengo são os 2 únicos invictos como mandantes no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai enfrentar o Mirassol lá no Maião, no interior paulista. Depois, outro clássico contra o Santos, né? Esse é o clássico do primeiro turno, né? Será jogado no dia 15 de novembro. Depois, Galo fora na Arena MRV. Fluminense em São Paulo. Grêmio na Arena do Grêmio, o Grêmio que tem melhorado no campeonato, né? Depois recebe o Vitória e na última rodada vai ao Castelão enfrentar o Ceará. Não tá fácil a vida do Palmeiras até o final do campeonato, não. O caminho do Flamengo, ó, Sport no Maracanã, São Paulo não é no Morumbi, né? Na Vila Belmiro esse jogo. Por mais estranho que possa parecer, São Paulo e Flamengo vão jogar na Vila Belmiro. São Paulo não joga mais em casa nesse Brasileirão, porque vai ter uma série de shows no Morumbis, então esse jogo contra o Flamengo será na Vila Belmiro. Aí depois o Flamengo recebe o Santos no Maracanã, joga contra o Sport, né, em jogo atrasado na Ilha... Arena Pernambuco. Arena Pernambuco, verdade, não será na Ilha do Retiro, será na Arena Pernambuco. Clássico contra o Fluminense, depois recebe o Bragantino, joga contra o Galo na Arena MRV, recebe o Ceará e também vai a Mirassol jogar contra o invicto até aqui, Mirassol em casa. Flamengo e Palmeiras tem o Mirassol fora, em termos de adversário e mando. Tem o Mirassol fora, o Atlético só, né? Acho que são as únicas coincidências. Santos, né? E o Santos. Não, mas o Santos é com mando invertido. Não, porque o Palmeiras tem o Santos em casa, é verdade. São 3 jogos iguais. O Palmeiras vai fazer 2 contra o Santos, né? Um em casa e um fora. E você viu ali também a campanha do Cruzeiro. Vamos colocar de novo ali só para a gente mostrar bonitinho os jogos do Cruzeiro até o final do campeonato. Então aí, ó, o Cruzeiro faz um jogo a menos, né? Porque já jogou uma vez a mais do que Palmeiras. O Cruzeiro está na rodada certa do campeonato. Exato. Cruzeiro e Vitória no Mineirão, em Belo Horizonte. Depois, Arena do Grêmio contra o Grêmio. Recebe o Fluminense também no Mineirão. Vai a Caxias contra o Juventude. Recebe o Corinthians. Castelão contra o Ceará. Recebe o Botafogo. E depois vai a Vila Belmiro jogar contra o Santos. Não é uma caminhada simples, não tem no Campeonato Brasileiro, mas eu diria que... Menos difícil do que Palmeiras e Flamengo. É a menos... Né? No papel é a menos difícil. O Cruzeiro pode fazer uma pontuação alta e esperar que Palmeiras e Flamengo tropecem mais do que se imagina. Tenho a impressão, Grafa... O Atlético Mineiro recebe Palmeiras e Flamengo em casa, hein? Pode ajudar o Cruzeiro. Pode ajudar o Cruzeiro. Tenho a impressão de que a tabela do Palmeiras é um pouco mais difícil na teoria do que a do Flamengo. E você, Grafa, o que é que achou dos caminhos aí? Cara, é difícil. Acho que os 3 o caminho é difícil. É difícil você jogar o Brasileirão, ainda mais se Palmeiras e Flamengo conseguir
essa vaga na final da Libertadores ainda, vai ter uma movimentação para a grande final, mas é difícil. O Palmeiras, se analisando assim na teoria, é mais difícil, né? Mas tudo pode acontecer nessa reta final. O Grêmio está jogando bem, voltou a jogar bem, recebe também Palmeiras em casa, o Flamengo, o Palmeiras e Cruzeiro em casa. O Atlético Mineiro vai ter que começar a vencer, porque a zona do rebaixamento está próxima ali, ou seja, a tabela é difícil para os três, mas a do Palmeiras, assim, na teoria, assim, está um pouco mais complicada. Ô, Mansur, vem uma boa pergunta aqui na hashtag troca de passes. O Eric Schutz, ele manda: vocês não acham que o Mirassol briga pelo título também? Terá confrontos diretos contra Palmeiras e Flamengo no Maião. Lembrando que o Mirassol hoje, ele tem 55 pontos, 7 a menos do que o Palmeiras, 6 a menos do que o Flamengo. O problema, além da diferença de pontos, é que ainda tem um jogo a mais. Né? Eu acho muito difícil. Muito difícil. Não, mas se ele vence esses 2 jogos, ele diminui, vai para 4 do Flamengo e 4 do Palmeiras e fica 3 do Flamengo. Fica a 4 do Palmeiras, isso, 4 do Palmeiras e 3 do Flamengo. Só que é um jogo a mais, né, Grafa? Então, na teoria, ele vai precisar de, no mínimo, 3 rodadas para ultrapassar o Palmeiras, aliás, né? Vencendo o confronto direto são 2. É difícil não também é uma cravar, tarefa fácil. Cravar que Palmeiras e Flamengo também vão ganhar todos os jogos, né? É que assim, esses últimos jogos, eles perderam um pouco aí do ritmo, né? Mas é que Palmeiras e Flamengo vinham num aproveitamento bastante relevante, né? Era um aproveitamento muito alto de pontos, inclusive em termos históricos do Campeonato Brasileiro. Então fazia mais difícil ainda esse sonho, essa caminhada aí do Mirassol. É que Flamengo e Palmeiras têm sido regulares, né, Mansur? Nesses últimos 2 jogos não jogaram bem, é verdade. O Flamengo fez um bom jogo contra o Palmeiras, assim como o Palmeiras também. Mas os jogos da Libertadores e nesse final de semana deixaram um pouco de dúvida, né? Eu acho que faz parte da caminhada, né? Só fazendo uma conta aqui, se o Mirassol ganha todos os jogos dele, que já é uma encomenda difícil de entregar, né? 8 jogos, ele faz mais 24 pontos, vai a 79. Para isso, o Palmeiras tinha que fazer no máximo 17 pontos. E ainda ficaria empatado, e eu acho que o número de vitórias do Palmeiras é alto. Mas o Palmeiras com 17 pontos, ele teria que baixar o aproveitamento dele dos pouco mais de 70% agora para pouco mais de 60%. Ou seja, é uma combinação difícil de acontecer, gente. O Palmeiras tem que piorar, o Mirassol tem que fazer 100% em 8 jogos, ganhar 8 jogos seguidos, né, nessa conta. Né? Quanto menos ele ganhar, mais tropeço tem que ter o Palmeiras, mais tropeço tem que ter o Flamengo. Mas não veja, não é assim. Agora, dos 4 primeiros colocados, o melhor aproveitamento entre eles é do Cruzeiro, né? Confronto direto, né? O Cruzeiro contra o Palmeiras ganhou e empatou. Isso. Outro Flamengo ganhou e empatou. Outro Flamengo ganhou e empatou. Também ganhou e empatou. Ou seja, verdade. O Cruzeiro deixou muitos pontos contra as equipes que não estão na briga na parte de cima. Se fosse um triangular, o Cruzeiro tinha 8 pontos, o Flamengo 7. E o Palmeiras, que perdeu as 2 para o Flamengo, perdeu uma para o Cruzeiro e empatou. Tinha um. É isso aí. Nos confrontos diretos, o Cruzeiro realmente está muito bem. Agora, vejam só como é impressionante essa campanha do Mirassol, né? A gente está na 30ª rodada do campeonato e a gente, mesmo que... Né, ressaltando a dificuldade, está aqui. Mas será que o Mirassol não dá para conquistar o título brasileiro? Só de matematicamente ser possível é um absurdo. Essa campanha do Mirassol, na estreia dele da Série A, tendo o orçamento mais baixo. Acho que o Juventude é o mais baixo, né? Precisa checar essa informação. Acho que o Mirassol, porque o Juventude é remanescente do ano passado. Pode ser. Mas tendo um dos orçamentos mais baixos do campeonato, ele fazia a 4ª campanha. O Mirassol, para mim, ele serve muito para incluir na análise global do campeonato no seguinte aspecto. Para mim, esse campeonato brasileiro é um campeonato em que os 3 maiores postulantes ao título hoje são excelentes times de futebol. Dos melhores que o campeonato tem. Teve nos últimos anos, inclusive. Porque eu acho que é o melhor futebol, o segundo turno em especial, é o melhor futebol do Palmeiras em alguns anos, com o Abel. O Flamengo tem um dos elencos mais estelares que o Brasil já teve, talvez o mais estelar que o Brasil já teve, do ponto de vista doméstico, na era dos pontos corridos, né? Já como um país muito exportador, enfim, nesse período. E o Cruzeiro é um time que
não se esperava já estar tão competitivo nessa edição do campeonato e com um nível de jogo muito alto. E além deles, tem 2 times que jogam muito bem, que vêm logo atrás, dentro das possibilidades, o Mirassol e o Bahia. Mandar. Fala pessoal, tudo bem? Palmeiras já voltou ao trabalho depois desse empate em 0-0 com o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O time permanece na liderança da competição, agora com 62 pontos, um a mais apenas do que o Flamengo, que é o segundo colocado. E volta a trabalhar já mirando a partida da Libertadores na próxima quinta-feira, né? O Palmeiras precisa inverter ali o placar, tirar a vantagem conquistada pela LDU na primeira partida da semifinal da Libertadores no Equador na semana passada, placar de 3-0. Tem o fator casa ali, né, como algo importante, né, para essa partida decisiva. E teve também nessa partida aí do Brasileirão uma boa atuação do goleiro Carlos Miguel, que assumiu ali a posição de titular com essa questão da lesão do Everton, né? Fez as primeiras 2 partidas sofrendo ali muitos gols, partidas difíceis também, a primeira para a LDU, 3-0, a partida contra o Flamengo também sofreu 3 gols ali. E nessa partida contra o Cruzeiro, o goleiro consegue uma boa atuação, sai como um dos destaques ali de campo, com boas defesas também. Então vira um pouquinho desse astral, né? Pensando nesse jogo que é tão importante aí para o Palmeiras, a partida de volta da semifinal da Libertadores. Ainda como um rescaldo ali do que aconteceu nessa partida do Campeonato Brasileiro, né? Um dos pontos foi a questão arbitragem muito questionada ali pela equipe do Cruzeiro, o lance envolvendo o Wanderson e o Gustavo Gomes. A CBF divulgou o áudio, né, do VAR, onde teve ali a recomendação do árbitro do VAR para que o Rafael Klein olhasse, né, o VAR para um possível cartão vermelho. Ele até tem essa opinião ali de um cartão vermelho, mas o Rafael opta pelo cartão amarelo e isso gerou muito desconforto, né, ali durante a partida. Enfim, o Abel desabafou sobre essa questão da arbitragem, até diante também das críticas do Leonardo Jardim, né, pelo lado do Cruzeiro, falando que é um problema geral e não apenas um problema pontual ali, né, também tirando um pouco dessa fala de que o Palmeiras tem sido beneficiado pela arbitragem. Esse um dos pontos ali da coletiva do Abel. Outro ponto também que aconteceu aí depois dessa partida foi a identificação do torcedor que atirou a garrafa no Cássio, né? O Palmeiras até soltou uma nota objetiva dizendo que o torcedor foi identificado, foi levado, né, até uma delegacia para fazer o boletim de ocorrência, né? O Palmeiras disse que não tolera esse tipo de atitude dos seus torcedores, né, na sua casa também. Palmeiras que, né, vai manter a sua rotina de treinos durante essa semana aqui na academia de futebol. Há a possibilidade de fazer um treino também no estádio, né, na sua arena, até porque tem feito isso às vésperas de jogos importantes. Então a gente aguarda esse calendário, ainda não teve essa confirmação, há a possibilidade. Mas o Palmeiras segue a sua rotina de treinos dessa semana, pensando nessa partida contra a LDU na próxima quinta-feira. Um grande abraço para todos. Valeu, Amanda. Obrigado pelas informações do Palmeiras. Olha, o que pode dar esperança ao torcedor do Palmeiras é que, tirando esse jogo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, nas últimas 6 partidas no Allianz Parque, o Palmeiras fez o resultado que, no mínimo, levaria o jogo para os pênaltis, não é isso? Isso. São 6 jogos seguidos em casa como mandante, tirando o jogo contra o Cruzeiro, que o Palmeiras faz 3 gols de diferença. 3-0 no Sport, 4-1 no Internacional, 4-1 no Fortaleza, 3-0 no Vasco, 4-1 no Juventude, 5-1 no Bragantino. Pois é. É aquilo que a gente falava depois do jogo, né? Se tem algum time que a gente não consegue decretar, ó, acabou essa eliminatória, primeiro que é futebol, dificilmente a gente diria isso, mas que dá mais motivos a gente acreditar que pode acontecer, é esse time do Palmeiras. O Palmeiras vai ter o Piquerez de volta para esse jogo. O Aníbal Moreno, pelas informações dos nossos setoristas, não treinou hoje, então é possível que ainda não esteja 100%, talvez por esse motivo, a questão física não inicie o jogo. Aí fica uma dúvida, né? Se joga o Martínez, se joga o Bruno Fux. Se ele arrisca mais com o Alan junto com Alan e o Andrés Pereira. Mas tem 2 treinos ainda, né? Tem. Amanhã e quarta, né? Tem 2 O Palmeiras tem um dia a mais para se preparar. Então, assim, há essa dúvida em relação ao principal cabeça Alan, de área. ele impacta o jogo entrando em qualquer posição. Ele tá pedindo passagem. O momento dele pede passagem mesmo. Sabe que eu, às vezes, fico até na dúvida se, no caso, se eu fosse o treinador do Palmeiras, de repente escalá-lo no lugar de um dos 2 meias. Felipe Anderson, ou Felipe por exemplo. Anderson, ou Maurício, né? No jogo de ida foi o Veiga, né?
se de repente não escalaria o Alan de início, né? Não sei, o Veiga nesse jogo, não sei se vai, né? Não, tenho a impressão que pelas informações dos nossos setoristas de que deve ficar no banco, né? Deve começar com o Maurício. O Maurício. E o Felipe, em tese, Maurício e Felipe Anderson. A ver. Não sei, essa característica do Alan, de um jogador que tem drible, arrasta muito, de arrastar, eu não sei, de repente ele pode ser uma surpresa aí. Pois é. Deixa eu trazer aqui para vocês que a GETV tem uma promoção lá rolando, vai te levar para a final da Comebol Libertadores. É isso aí, você e um acompanhante curtindo a final da competição mais desejada da América do Sul, com tudo pago. Quer saber como participar? Dá uma olhada. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!